Esse corte aqui é uma parte de um podcast que eu faço exclusivamente para os meus alunos do Start Milionário e lá a gente acaba falando somente para as pessoas de nível intermediário e avançado nos investimentos. Se você quer dar o teu primeiro passo no mercado financeiro, eu tenho um treinamento que é o meu primeiro investimento e você encontra o link aqui embaixo desse vídeo. A gente sempre deve buscar lá no formulário de referência o que tem de risco da empresa, características. Então, eu gosto de procurar algumas rúbricas lá, e você pode botar Ctrl F no teu computador e buscar lá se tem algum cliente que representa mais de 10% da receita líquida da empresa, e no caso aqui da Unipar não tem, isso é uma coisa positiva em relação ao negócio. Se a gente tiver alguém muito concentrado como cliente, isso aumenta o risco dessa empresa e a gente deve ajustar isso no preço. Beleza? Tanto com o fornecedor, tanto com o cliente, ela não tem muito poder de barganha, porque é o mercado internacional que define o preço e o cliente não tem como definir o preço porque ele não tem relevância. Então isso faz com que a empresa esteja mais solta, não tem, digamos, nenhuma presilha com ninguém. E eu estava olhando aqui o payout da empresa, em 2021 ele está em 105%. Explica aí para a galera como é que funciona o payout e por que ele está acima de 100%. Cara, payout ele é a parcela do dividendo em relação ao lucro líquido. Lembra que no começo aqui do podcast eu falei que a empresa ela teve uma atitude tática e estratégica de aumentar o estoque dela de 190 para 280 milhões de reais? Então, no momento que ela fez isso, ela conseguiu gerar um lucro maior. Então, eu acredito que ela, ao diminuir a representatividade desse estoque, ela pode pagar uma parcela maior do seu lucro em forma de dividendos, para retornar esse dinheiro para o acionista. A gente vem tendo também discussões no Brasil em relação a uma reforma tributária, e eu acredito que isso pode impactar também a estratégia das empresas de retornar capital para os seus acionistas. Então, o que eu espero que aconteça com as empresas se essa reforma tributária, onde o dividendo ele vai deixar de ser isento, vai acontecer? Aquelas empresas que têm muito caixa, elas vão pagar esse excesso de caixa que elas têm, ou esse excesso de dinheiro no ativo circulante que elas têm, para conseguir se aproveitar ainda dessa situação de você não pagar imposto de renda sobre os dividendos. Eu não sei se esse fato aqui ele tem a ver com isso ou não, mas eu ficaria analisando esse tipo de fenômeno nas empresas. E eu estava até refletindo sobre isso, dirigindo aqui para o escritório. A gente sabe que o dividendo ele não é um lucro, né? Ele é só uma mudança contábil que o acionista recebe, porque o lucro ele soma no patrimônio líquido, e aí quando a empresa ela decide pagar dividendo, ela diminui o patrimônio líquido dela. Então, se eu tenho uma empresa que ela tinha 100 milhões de patrimônio líquido e ela tinha 100 milhões de dívida líquida, e eu decido pagar 50 milhões de patrimônio líquido e continuo com a mesma dívida líquida, a alavancagem dessa empresa aumentou, correto? Sim. Então, a partir do momento que a estrutura de capital dessa empresa mudou, devido a esse pagamento de dividendo, ela vai se tornar mais arriscada ou ela vai alcançar uma estrutura ótima de capital. E isso vai afetar diretamente o valuation dessa empresa. Vamos partir aqui da premissa que você é sócio de uma empresa e ela pagou um dividendo exagerado. E isso fez com que a estrutura de capital dela ficasse ainda mais alavancada. Como esse risco vai aumentar, a taxa de desconto automaticamente vai aumentar dessa empresa. Então, os fluxos de caixa futuros, eles, quando trazidos a valor presente, vão ser menores. E o impacto disso tem que ser a queda no preço da ação. Existe um artigo acadêmico, eu até tenho uma aula dentro do Start Milionário que eu trato desse assunto, que fala, surprise, higher dividends, higher returns. Traduzir aqui livremente, né? Surpresa, dividendos mais altos igual a retornos mais altos. Por quê? Uma empresa como a Unipar, onde a posição competitiva dela já está bem estabelecida e ela faz investimentos que são marginais
por isso que os grandes investimentos dos últimos 5, 10 anos foram em aquisições, essa empresa ela já tem uma vantagem competitiva estabelecida. Então, isso quer dizer que ela pode ficar sugando dividendos dessa plataforma sem alterar o potencial de ganhos dela no longo prazo. Compreendeu o que eu falei? Faz sentido. Faz sentido? Então, é isso que esse artigo ele tenta explicar, que, na verdade, tudo isso que eu falei anteriormente, em alguns casos, quando você tem uma vantagem competitiva muito sólida e estabelecida, isso, na verdade, pode não ser o que acontece na prática, né?